Dia de Jogo. Olá, estamos em Dia de Jogo, o programa de entrevistas da RDP África com algumas das grandes figuras do desporto de toda a lusofonia. Hoje tenho comigo a Susana Feitor, talvez, ou provavelmente, ou com certeza, a figura máxima da marcha portuguesa de todos os tempos. Olá, Susana. Olá, muito prazer. Olha, vim agora da África, portanto isso até faz todo sentido. Pronto, olha, oportunamente Espetacular. chegada aqui ao nosso programa. Quem é a Susana Feitor? Ai, que pergunta tão difícil. Aquela pergunta logo para começar. A Susana Feitor, eu identifico-me com as minhas origens. Venho de uma pequena aldeia do sopé da Serra dos Candeeiros, da região de Rio Maior, e acho que tem tudo a ver comigo. Tanto que no meu percurso, antes de ser atleta, eu pensava talvez ficasse ligada ao corpo humano, não é? Porque tinha a ideia de ser médica um dia, mas também às ciências da natureza. Tanto que eu andei a estudar engenharia florestal durante uns tempos. Portanto, eu identifico-me com a minha região, com as Marinhas de Sal, gosto muito daquela região. Rio Maior. Rio Maior. E sinto-me bem cada vez que lá vou, porque, não sei porquê, não sei se é pelas minhas raízes, o que é, mas é agradável. E, portanto, a Susana Feitor cresceu a viajar, porque os meus pais, o meu pai é imigrante há muitos anos, por sinal em Angola, portanto tem tudo a ver com a nossa rádio e, portanto eu também comecei a viajar muito cedo e logo aí a minha paixão pelas viagens ficou logo marcada. Ainda hoje é das coisas que eu gosto de fazer, viajar, não do processo em si das viagens, às vezes são uma chatice, aviões e tal, e aeroportos, mas sim, viajar, conhecer pessoas, estar com gente nova, é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou apanhar isso que disseste aí do teu pai, da ligação com Angola, que é... obviamente que tu nasceste cá e tiveste a tua vivência em Rio Maior, como destacas aí, como dás grande destaque a Rio Maior, mas tens alguma coisa tua, herdada do pai, obviamente, que tens a sensação que é de Angola? Não necessariamente. Eu, por acaso, vou com frequência à África, porque eu também sou a formadora para o Comitê Olímpico Internacional para a Língua Portuguesa, e então a nossa preocupação com a transição de carreira para os atletas é muito grande. E eu tenho viajado com frequência para os países lusófonos, Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, onde estive agora recentemente em Cabo Verde, e também irei ao Brasil, mas a questão aqui é a maneira como eles nos recebem, não tanto com alguma memória, alguma identificação, ou alguma coisa que eu sinta, não sei, não sinto nada disso, mas eu cada vez que estive em qualquer um destes países fui tão bem recebida, as pessoas são fantásticas, depois levam-me sempre a sítios comer comida boa. Claro. Um calor humano especial, exatamente, não é? Portanto eu sinto-me bem e felizmente nunca tive assim nenhuma chatice nem com, sei lá, com doenças que às vezes temos de estar preocupados com as vacinas, porque nós europeus vivemos aqui num sítio tipo uma redoma, não é? Uma bolha, não é? Exato. E portanto também felizmente nunca tive assim nenhum stress desse género, portanto as minhas experiências têm sido positivas e dou graças a Deus ter sido sempre assim, mas as pessoas é que fazem a coisa e portanto tenho essa sensação, não necessariamente influenciado pelo meu pai. Olha, como é que alguém vai parar a marchador? E antes do alto nível, como é que alguém, em determinada altura do seu percurso jovem, acaba a marchar? Eu, desde que me lembro, sempre gostei de desporto e isso foi um princípio importante. E tanto que eu, ainda hoje, a mensagem que eu gosto de deixar com os pais é... estimulem os vossos filhos a praticar atividade desportiva, seja ela qual for, porque dá-nos competências muito grandes e eu não sei se era por ser reguila, se o que era, muito ativa, hoje se calhar identificava como hiperativa, não é? Exato. Mas eu gostava muito de brincar na rua e porque venho dessa aldeia, portanto era assim, natural, mas recordo-me, tenho esta memória de pensar que conhecia um bocadinho das regras das várias modalidades. Isto na altura dos Jogos Olímpicos, porque eu recordo-me de ver Jogos Olímpicos de 84, tanto que a história do Carlos Lopes e depois mais à frente da Rosa Mota marcaram-me de certa maneira. E tive a oportunidade de me inscrever para
iniciar o atletismo, corrida, não necessariamente marcha ou outra disciplina, através da escola, que eu frequentava a telescola. Hoje as pessoas sabem o que é por causa do Covid, não é? Por causa da pandemia. Aliás, a RTP fez um excelente trabalho a fazer esse trabalho à distância, e foi nesse contexto que eu comecei a praticar atletismo, porque a Câmara Municipal, aliada à escola, lançou um programa, quer dizer, um monitor que ia às escolas dar iniciação de atividade desportiva. E claro, ele era treinador de atletismo, portanto encaminhava as crianças para a prática do atletismo. E eu disse logo que sim, gostava de ir, e nem que não fosse pela minha disposição em andar de um lado para o outro, porque depois ele dizia: ok, vamos competir este fim de semana, vamos correr ali à terra não sei de onde. Só por isso já... E portanto, aliás, eu começo a marchar, ou tenho o gosto pela marcha, desafiada por isso, porque depois ele colocou-nos a experimentar todas as disciplinas. Não tínhamos condições de infraestruturas como temos hoje. Hoje Rio Maior é um exemplo, como nós sabemos, de complexo desportivo e tudo mais. Mas naquela altura não. E então ele era muito criativo. Por exemplo, as barreiras eram umas canas, fazia as marcações no chão e tinha uma fita métrica e nós corríamos lá no campo de terra batida. Mas passavam pelas experiências todas. E passámos por todas. E não é que eu, quando fui a marcha, se alguém sabe o que é marcha, eu disse: eu sei, é aquela coisa assim, não sei o quê. E ele: sim, isso, porque eu tinha visto na televisão. E então ele depois houve uma prova a nível regional e perguntou-me se eu queria ir. E eu também vou. E desde essa primeira experiência em diante, eu sempre me destaquei em relação aos meus colegas. Okay. E aos poucos, quando ele distribuía os atletas, os jovens atletas, não é? Pelas várias disciplinas, eu ia ou para a corrida ou para a marcha. E foi assim que eu comecei. A minha primeira experiência com 13 anos, mas eu estou a contar esta história toda porque eu aos 14 já faço mínimos para o Campeonato da Europa de Júniores. Portanto, eu era iniciada e já estava com um nível muito alto. Sim, com um nível. Eu ainda tinha muito a aprender, ou seja, aquilo nasceu comigo e eu nem sei como. Foi aqui uma circunstância também de sorte e, digamos, de audácia por parte do treinador, porque colocou-nos a experimentar aquelas disciplinas todas e a ver onde é que cada um se destacava. E eu fui na marcha. Se calhar hoje canaliza-se logo de imediato para uma coisa muito filtrada. Cai-se nesse erro, mas também a Federação e as federações, do modo geral, tentam que as crianças passem pelo processo de crescimento para experimentarem as várias modalidades, digamos assim, para poderem crescer melhor. Porquê? Porque não há aquela atividade ao ar livre como havia na minha altura, não é? Tem que ser empurrada. Exatamente. Não é? E então isso é benéfico e os treinadores até tentam fazer. E estou a dizer de 89 e em 1990, portanto, 2 anos depois de ter feito esta experiência, eu faço novamente mínimos para ir ao Campeonato do Mundo de Júniores e saio de lá campeã do mundo. Foi assim. Esse é o momento, ou é anterior, em que tu pensas assim: isto se calhar é mais sério do que eu. É tudo anterior. Eu não sabia o que quando é que pensas assim: isto, a marcha é sério e. Foi nessa altura. E é para investir. Então eu chego a Portugal em 1990, em pleno agosto, e isto é assim: eu chego ao aeroporto de Lisboa. Vamos contextualizar, não havia internet, ok? Pois, só havia 2 canais. A rádio principal era a Antena 1. O telefone é nas cabines. Exatamente. E é assim, eu chego a Rio Maior, não. Eu chego primeiro ao aeroporto de Lisboa e tinha lá 7 autocarros à minha espera com cânticos e com não sei o quê, e eu tinha lá amigos e pessoas que eu não conhecia de lado nenhum à espera de mim. E o que é isto? Deus do céu! Passado aquela recepção... Completamente. Eu chego a Rio Maior, eu tenho fotografias de ver a Praça da República, que não é assim pequenina, cheia de gente que vieram porque apareceu na televisão e não era uma coisa assim banal. Na rádio, não sei o quê, as pessoas estavam de férias e na praia, não é que Rio Maior seja longe da praia também, não é? Nazaré e Foz do Orelho, e vieram só para ver quem é que eu era. Portanto, uma coisa assim fora da caixa. Isso é difícil de imaginar hoje, ququanto mais totalmente. Eu estava espantadíssima, não é? Eu lembro-me que eu repetia a palavra espetacular uma série de vezes. Cada vez que falavam comigo, eu só dizia: isto é espetacular, isto é espetacular. E os meus pais estavam em Angola nessa altura. Portanto, fui recebida, foram os meus vizinhos e os meus familiares que me receberam, fizeram um bolo com uma pista de atletismo
lá na minha casa, que ainda estava em construção, ainda não estava acabada, na minha casa, a casa dos meus pais, e foi assim tudo um episódio sui generis, vá. Eu tinha aqui uma pergunta, mas que, com essa explicação e com essa recepção, a pergunta quase que deixa de fazer sentido, que eu queria saber como é que todos os que te rodeavam encararam o momento em que tu dizes, agora vou fazer marcha com uma coisa mais séria. Sim. Mas quer dizer, já respondeste, não é? Verdade. Porque as pessoas... Verdade, mas lá está. Estamos numa altura em que a comunicação e a informação não era como é hoje, não é? Portanto, apesar de ter sido assim exponencial, de repente toda a gente me conhecia. Eu entrava na escola, isto foi em agosto. Eu quando entrei na escola em outubro, as pessoas olhavam para mim e eu parecia que era uma Hélia, não é? E eu dizia bom dia, está bem, mas eu continuei a ser a Susana que era. Aquilo foi muito estranho para mim. Lá me tentei adaptar, não é? Mas isto para dizer que, mesmo tendo sido no espaço de 2 anos e pouco, eu ia correr pelos Pinhais, ou ia correr lá na zona onde eu estava, ou ia marchar, e as pessoas que me viam antes do campeonato acontecer, algumas chamavam tontinha, não é? Mas é verdade que... Porque olham para aquilo sempre... E não só, era uma menina de calções, claro, ali sozinha, a correr. Eu tenho um episódio que também não esqueço, de um senhor que vinha com uma enxada às costas, vinha lá da horta, e não me conheceu. Depois, mais à frente, é que diziam que eu era a filha da Teresa e do Feitor, mais à frente. Claro. Mas ali era tipo aquela coisa: rapariga, tu tens aqui para casa, o que é que andas aí a fazer? Ajudar a tua mãe, em vez de estares aqui, devias estar a ir em casa. Portanto, temos que contextualizar a situação, não é? Era plenamente normal as pessoas o ano em que era, a altura em que era, estranharem, antes dos grandes sucessos. E mesmo depois, não sim, é assim o preconceito banal, nunca desaparece, não é? Nessa altura. Porque também estava traçado mais ou menos aquele meu percurso de namorar, casar, não sei o quê. Dona de casa, exatamente. Tudo isso era o típico e o normal, pronto. Olha, foi na altura de começar a sair da caixa. Para isso, de certeza que houve pessoas importantes, e por isso eu salto para a primeira rubrica, que se chama Titular Indiscutível. Ok. Titular Indiscutível. E em Titular Indiscutível, eu gostava que tu me dissesses, eu vou balizar em 5, eu aposto que tens centenas, claro. Mas eu vou balizar em 5, porque também o nosso tempo é limitado, pessoas que tenham sido absolutamente insubstituíveis para a tua carreira. Se elas não estivessem lá, a Susana Feitor que nós conhecemos e a carreira que conhecemos não teria sido a mesma. Claro. É assim, no início é óbvio, porque tudo... Esse professor, não é? Exatamente. Ele era treinador de atletismo e ainda é, o Jorge Miguel. Sem dúvida que foi foi crucial, decisivo, não só pelo meu início, mas depois também no percurso mais adiante. Claro. Foi meu treinador até à época de 2008, 2009, e portanto aprendeu também comigo, eu aprendi com ele. Portanto, é a chave, e há uma certa altura em que, estando a minha família a viajar, Angola, Portugal, a verdade é que ele também fez ali um papel, e os treinadores têm esse papel, muitas vezes de serem pessoas próximas e ajudarem na decisão. Claro. Portanto, crucial. Antes dele, e durante também bastante tempo, tenho a dizer o presidente do município, o Dr. Silvino Sequeira. Porquê? Porque, isto agora é importante, mais uma vez contextualizar a coisa, porque o desporto, ainda hoje, nós temos esta mensagem, quase uma evangelização, os atletas, os dirigentes, façam atividade física, pratiquem desporto. Ainda agora, na linha da frente da RTP, uma reportagem muito interessante sobre o exercício, principalmente para as pessoas mais velhas. Às tantas hoje parece um clichê, mas há uns anos... Totalmente, isto era fora da caixa. Então, numa fase em que havia uma grande crise do porco, ou seja, nós somos numa região da agropecuária, e vou dizer outra pessoa, não sei se são 5 que eu vou fazer, mas se calhar são mais. O Dr. Marcelino Nobre, que era o dono da Nobre, das carnes Nobre, a gente conhece salsichas, fiambres Nobre, hoje é uma multinacional, quer dizer, tem capitais estrangeiros, mas naquela altura Rio Maior 100%, ok? E portanto, havia uma crise enorme e o Presidente de Câmara teve aquela visão. Não, o que é que a gente pode fazer diferente? E a visão dele era trazer o ensino superior para a região. Porque na vizinha Caldas da Rainha já tinha lá um polo universitário e ele viu o desenvolvimento que as Caldas estavam a ter. E, portanto, aquela ideia colou à ideia de que nasceu na altura que eu fui campeã do mundo.
ele viu ali não há Teve essa nenhuma visão. escola de desporto, porque não ter aqui um polo de desporto, como as Caldas tinha para a cultura, ali. E, portanto, estes momentos fazem toda a diferença para que se dê o início. Depois, na minha família, claro que sim. Eu aqui, os meus pais, é óbvio, mas a minha mãe teve aqui uma presença muito grande no início, por causa, teve sempre presente, o meu pai é que estava fora. E não posso deixar de colocar aqui o meu pai também, porque ele desafiou-me muitas vezes. Porquê? Ele chega de Angola numas férias que ele vem, a menina Susana era uma menina como todas as outras. Nas férias seguintes já estava ainda com 12 ou 13 anos, já estava a ir para a prova não sei de Era uma onde. pessoa completamente Então, mas onde é nova. que ela vai? Então, mas eu não sei o quê. E este desafio fez com que eu me afirmasse, não, eu tenho é que provar e tal. Para ele também não seria fácil. Não, com certeza, porque, pelo contexto todo Claro que eu estou que sim. aqui a dizer. Depois, coloco aqui os meus amigos, porque são vários. E então, Pode ser um pacote, sim. pronto. E porquê? Porque também foram importantes, não só porque o atletismo era um contexto onde os meus amigos estavam, e portanto era por onde eu gostava de estar também, mas mais adiante, nos momentos mais difíceis, foram uns mais que outros, foram a base crucial para que eu pudesse ultrapassar fases muito, muito complicadas. Depois, mais adiante, e agora já estamos a falar numa altura em que eu já estou em campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos, e com muitas atividades já de 100% atletismo, eu tive muitas lesões. E essas lesões não teriam sido possíveis de ultrapassar, nem eu teria aprendido o que aprendi sem... eu não posso dizer aqui 2 ou 3 terapeutas, porque depois vou deixar de fora. Portanto, vou dizer... Os terapeutas todos, não é? Os terapeutas que me ajudaram, e tenho aqui 2 ou 3 que se ressaltam aos demais, que naquela altura foram cruciais, porque lá está, também a medicina desportiva evoluiu muito em Portugal. E portanto eu coloco aqui nestes terapeutas, eu diria, sei lá, o Dr. Pedro Branco, o Ricardo Paulino, o Francisco Silva, enfim, mas mais, eu fecho os olhos, eu começo-me a Por isso lembrar é que eu disse que poderiam ser centenas. de outros, mas é que foram mesmo cruciais, Acredito, porque acredito. a audácia deles também aceitarem o desafio, e eu que era muito, pressionava muito para andarmos mais rápido, fazermos uma recuperação, e depois o que é que eu podia fazer para evitar, para fazer prevenção e tudo mais, foi mesmo muito importante. Depois o meu último treinador, que foi o Stefan Plaza, que não é português, e que foi de todo crucial para que eu ainda tivesse uma segunda vida, porque depois de tantos anos a treinar e ter aquelas rotinas e tudo mais, estava a necessitar de algo diferente, e ele entrou na minha vida de uma forma gradual, porque éramos amigos já há bastante tempo. Eu e a mulher dele éramos rivais, ela foi medalha em Jogos Olímpicos e acabou depois por, comigo, também passar muitos ensinamentos que eu hoje utilizo, porque eu ainda continuo ligado ao treino, não me quero desligar nunca, porque é uma área que eu adoro e, portanto, foi crucial. Neste percurso todo de carreira desportiva, enfim, tenho alguns dirigentes que também foram importantes, e eu, por exemplo, o presidente da Federação, Fernando Mota, foi uma pessoa com quem eu gostava muito de conversar e aprendi bastante. Aprendi com ele coisas que eu não concordava com ele, mas coisas que eu também concordava, e pronto, e é óbvio que alguns dirigentes, como o comandante Vicente Moura no Comitê Olímpico, ou agora mais recentemente o professor Constantino também no Comitê Olímpico, mas são tantos que é tão difícil. Por isso é que eu tentei ali. Disseste 5, mas enfim, pronto. Depois vou contá-los no fim. Porque Quantos é depois que também ficaram registados? até tenho professores na faculdade, Não, obviamente, claro que porque sim. ao me ajudarem e não me fecharem as portas para eu poder continuar a estudar e ter é tal coisa, ou na escola secundária, por Há exemplo. muita gente responsável, obviamente, Exato. por uma carreira de sucesso. O que é isto da marcha? Esclarece-me lá, de forma que também os nossos ouvintes possam entender e perceber qual é que é a complexidade deste desporto, desta variante tão específica do atletismo.
Olha, a marcha é assim, é uma vertente competitiva do atletismo, não é, como é óbvio, e olha, e para completar aí a história das pessoas, as rivais que nós temos em competição fazem toda a diferença, e eu agradeço muito ter tido atletas que depois infelizmente mais adiante, porque eu desde muito pequenina que sentia que em Portugal marchava sozinha, como se calhar algumas colegas minhas também sentiram, porque não temos assim o mesmo número de praticantes como tem a corrida, por exemplo. Por ser uma vertente técnica, apesar de endurance e de longa distância, a disciplina olímpica são os 20 km e também já foi os 50 km, e portanto é bom que se diga que é uma disciplina de endurance, mas tem aspectos técnicos de disciplinas mais curtas, como é os 800 ou nos 1500, em que temos que trabalhar a força, temos que trabalhar a técnica, e portanto no início da minha carreira teria sido importante ter mais praticantes e mais rivais, mas a coisa evoluiu de tal maneira tão bem que ali no início do milénio nós tivemos uma equipa feminina fantástica, chegámos a ser medalhas de bronze, medalhas de prata e campeões do mundo de marcha a nível feminino. Portanto, chegámos a ter 5 atletas a disputar 3 lugares para os Jogos Olímpicos. Aliás, foi assim que eu fiquei de fora dos meus primeiros jogos, porque as miúdas eram fortes e estavam a evoluir bastante. E, portanto, eu também sou grata ao facto disso ter acontecido, porque me ajudou a ser melhor. E a marcha não é diferente das outras nesse aspecto. Depois tem a questão técnica, que é, nós competimos em estrada ou em pista, em estrada num circuito fechado, habitualmente hoje em dia de 1 km, pelas componentes técnicas que temos, em que temos que respeitar 2 regras essenciais. Uma é não perder o contacto com o solo, ou seja, levitar pelo menos a olho nu, porque a observação não é com VAR. Ou seja, pelo menos um pé, não é? Exatamente, temos que estar sempre em contacto. Na nossa passada, há um momento em que a nossa perna de ataque está em extensão. O que é que significa? Que a nossa perna está esticada e, portanto, com o gesto que vamos a fazer, quando vocês veem aquele jeito de nós irmos a balancear com a bacia, é exatamente por causa desse momento em que vamos e esticamos a perna. Isso tem que acontecer, é obrigatório. Isso tem que acontecer. Okay. E essa é a segunda regra, que é a regra, digamos, da flexão, ou seja, naquele momento temos que ter a perna em extensão. E por isso é que temos esse gesto. Depois, qual é o papel dos juízes? Os juízes observam-nos, não é? Têm umas raquetes que têm o símbolo da falta específica, ou seja, perda de contacto, que é assim uma ondinha, ou a flexão, que é um acento circunflexo. E mediante aquilo que eles estão a observar, eles marcam-nos a respectiva falta. Quando nós acumulamos 2 faltas de 2 juízes diferentes, ou seja, o mesmo juiz pode nos observar e estar completamente de desacordo com a nossa técnica, mas tem que ser 2 juízes diferentes. Nós vamos cumprir um castigo numa zona de penalidade, que é penalty zone, às vezes chamamos pit lane. Noutras modalidades também acontece, por exemplo, no biatlo, na neve, eles fazem no ski de fundo com o tiro, fazem exatamente isso, e foi inspirado também nessas modalidades. Fazemos um tempo de castigo, no caso dos 20 km são 2 minutos e depois retoma. E quando temos desculpem, disse 2 faltas, enganei-me, 3 faltas, vamos para a zona de penalidade. Depois, quando voltamos à competição, não podemos ter mais faltas, então aí é que somos desclassificados diretamente. Portanto, o que significa que os juízes têm que estar atentos, têm que ser altamente treinados, porque não é fácil ver aquilo muito rápido e as pessoas às vezes não percebem muito bem se nós vamos a levitar. Às vezes dizem assim, vão a correr. Nós a correr nunca vamos. O que é que não é permitido fazer? É isso, é perder o contacto, perder o contacto e as pernas de repente irem sempre dobradas, não é? Irem sempre em dobra. Há um momento que estão esticadas, que a perna está esticada até à posição na vertical. Essa é a posição de quem assiste à marcha só vendo. Se só a ver. Eu faço já uma declaração de interesses, que é as minhas maiores recordações de Jogos Olímpicos são a ver as provas de atletismo e a ver também a ti na marcha. E a marcha tinha um duplo interesse, quando era miúdo, que era
a competição em si, porque é incrível o esforço que fazem, talvez até maior muitas vezes do que os que fazem maratona, porque vão em corrida, um esforço diferente. É diferente, exato. E depois aquela atenção quase do espectador a fazer de árbitro. Mas ela vai correr, ela vai. Não, eu tenho a certeza que ali correu, olha ali, olha ali. Há muito isto. Essa é uma tendência natural. Não é? É uma tendência natural das pessoas. Repara num jogo de futebol, é a mesma coisa. Aquilo foi a penalti, não foi. Foi fora de jogo, não foi. As pessoas estão sempre à procura da batota, não é? Onde é que está a batota? Erro, exato. Nem que não seja para dizer, eu vi. Quantas vezes eu lembro-me disso, mas ela vai correr, ela vai, tenho a certeza que vai correr. Isso suscita discussões, tanto que as pessoas, quando tu não entendes uma coisa, é natural que estranhos, não é? E aqui a marcha tem tido esse percurso, que é o facto das pessoas não entenderem tão bem como é correr, porque correr importa é tu movimentares, não é? Até pode chegar rápido lá. Exatamente. E aqui não, aqui é necessário, certo, o deslocamento rápido, é necessário. Ali exatamente. Um conjunto de regras muito específicas. Olha, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim. Exato. Em algum ano destes, tu sentiste que podias ter feito mais do que o resultado realmente o ditou? Sim, sem dúvida em Sydney. Porque eu venho de 99, portanto Sydney foi em 2000. E em 99 eu tinha sido quarta no Mundial em Sevilha, e portanto tudo antevia que eu pudesse ir disputar um lugar cimeiro, não necessariamente uma medalha, mas um lugar cimeiro. Ficaste em 14º. Exatamente, mas na verdade, se os jogos tivessem sido na Europa, eu se calhar nem teria participado, porque eu 10 dias antes já estava em Sydney a fazer a adaptação ao fuso horário, ao clima e tudo mais. O clima não era tanto, mas era mais o fuso horário. Eu 10 dias antes fiz uma lesão grave e se calhar até àquela altura teria sido a minha mais grave. Eu em 98 tinha sido já medalha de bronze no Campeonato da Europa, e portanto foi uma sequência natural em Mundial quarta, então jogos disputaram um lugar alta, exatamente. E na verdade eu até ao dia da lesão, que fiz uma ruptura, eu senti que a minha forma estava sempre a crescer. E portanto, se calhar por estar a crescer tanto, é que o corpo disse assim: bah, já devias ter competido. Enfim, são aquelas circunstâncias naturais e que nós não controlamos de tudo, não é? E portanto, eu ao ter uma ruptura, e estando eu em Sydney, tão longe, alinhei. Foi uma prova duríssima. Estas são aquelas coisas que passam atrás do olhar do público. Sim, naquela altura até nem foi bem despercebido, porque eu depois ainda por cima em competição tive que levar a perna ligada. Pois, vê-se logo, né? E não... Pronto, não dava para esconder, mas eu durante a prova senti dor, senti que a perna prendia e parei. Portanto, ter sido 14ª, acho que até foi uma espécie de um esforço acima daquilo que eu estava à espera. Mas eu digo isto com alguma mágoa. Porquê? Porque as atletas que ficaram em medalha de prata e em medalha de bronze eram atletas que perdiam e ganhavam comigo. E isso foi o que me custou mais. Foi a Maria Vasco e foi a Chastity Platzer, que era a mulher do meu ex-treinador, e senti realmente que não tinha que ganhar uma medalha, mas era o meu dia de também estar lá na frente. E efetivamente foi a fase da minha vida que mais me custou. Mas depois eu cheguei a Portugal e tão, sei lá, zangada ou tão frustrada que vinha, que no ano seguinte, em 2001, desde a primeira prova que faço internacional no inverno até à última, foi sempre prega fundo, mas isto é literal. Eu não sei o que é que sentia dentro de mim, mas eu nesse ano fiz 7 recordes nacionais, onde um deles foi recorde do mundo de pista. Ou seja, aquilo, uma coisa assim... Estavas dominada pela revolta quase, não é? E nas duas provas principais nesse ano, eu fui desclassificada, que foi na Taça da Europa e no Campeonato do Mundo. Porque creio que até as pessoas, apesar de eu ter sido quarta no Mundial e já estar ali na frente, eu não era assim habitual na frente. Estava a crescer
E portanto, enfim, eu acho que os juízes também me estranharam ali, sei lá. A verdade é que foi um ano assim. Mas tu pronto. sentes, hoje há muito eco por causa das redes sociais e há muito mais televisões a fazer coberturas de Jogos Claro. Olímpicos. Nessa altura em que tu estavas no auge e tens esta desilusão, sentiste muito este eco de público, de crítico que acontece sempre pós Jogos Olímpicos, que agora as redes sociais espalham por todo lado, mas na altura não havia. Portanto, sentiste isso ou nem por isso? Bocadinho e não, porque assim, lá está, eu como vinha tão frustrada comigo, tudo o que me aparecia já não vinha na Nem novidade querias saber. nenhuma. Ou seja, eu inclusive, o baque era tipo, bate aí que eu mereço, porque... Já estavas mesmo nesse estado de espírito. Nesse mindset. Tanto que as coisas nessa Olimpíada, eu em 2003 até faço um Mundial interessante, sou nona, mas em 2004, nos Jogos em que eu saio dali de Sydney, fico logo a pensar. Atenas. Porque não é? Claro. Só que Atenas tinha várias circunstâncias e uma delas era o calor, e nós, eu acho que tivemos ali várias. Digamos que poderíamos ter feito melhor a adaptação ao calor e a algumas circunstâncias, mas foi um ano caricato. Tudo o que me tinha para correr mal e correu mal. Eu, além de ter tido novamente lesões, fiquei doente. A minha forma não era a melhor. Então chego a Atenas e realmente fico... Olha, correu tudo tão bem, tão mal, que para uma atleta experiente como eu, tinha 29 anos, eu, ao tiro da partida, desata a sapatilha. Ou seja, isto... Olha que bom. É uma coisa surreal, tipo, o universo estava mesmo a querer-me dar mensagens. E então, eu nesse ano, com a frustração de ter terminado em 20º e não... Eu ponderei desistir. Assim, já chega, vou fazer 30 anos, quero acabar o curso. O desire era tal que... Tem mais que fazer, não é? Não era só mais que fazer, era eu quero apostar a minha energia noutras coisas. E depois acabou por ser este momento de reflexão, tipo, não, eu vou parar, ok, vou-me dedicar à faculdade, vou fazer, estava em exercício de saúde na FMH, vou não sei o quê, e as coisas estavam a correr bem na FMH, mas deu-me aquela saudade, ok, eu não posso acabar assim, não pode ser. E fiz aqui uma reformulação muito grande, uma reflexão, voltei a pensar melhor e em conjunto com o treinador planeámos diferente. Eu fui pedir ajuda a outros treinadores, foi aqui que entrou também um bocadinho o Stefan já como amigo e fazer estágios e eu perceber um bocadinho mais da ciência do treino e outras questões, porque também estava na FMH e portanto, ou seja, isto tudo em conjunto. E não sei, o meu mindset mudou de tal maneira que eu nesse ano de 2005 conquisto uma medalha que para mim hoje é o meu grande resultado. Aliás, nesse ano tenho 2 grandes resultados. Na Taça da Europa sou prata e depois sou bronze no verão. E isto vem-me mostrar que não estás acabada. Então, o que é isso? Ainda dá para mais aqui um muito. bocadinho. Mas ainda deu, que ainda fiz até É 2016 uma Como é que é carrada de possível? anos. Olha, vamos entrar aqui numa parte mais engraçada, talvez. Vamos para a próxima rubrica, que é Treino à Porta Fechada. Ok. Treino à porta fechada. Pergunta de resposta rápida, na ponta da língua, sucinta, E então resposta curto e rápida. grosso. Olha, dá para em algum momento contornar a regra? Já falámos disto antes da entrevista, mas dá para em algum momento contornar? A regra da marcha, Sim. às vezes tem que ser, tipo, quando o circuito não é, por exemplo, a estrada pode não estar completamente plana, às vezes uma pessoa tem que pois, antes disso cair ou magoar, não é? Pois, exatamente. Viste alguma coisa que não devias em alguma das aldeias olímpicas? Na aldeia olímpica, não, assim, não tenho nenhum episódio que me chegue. Em competição, sim. Ok. Queres contar? Se quiseres, eu conto. Podes Posso contar. contar só uma? Claro, Por exemplo, olha, nessa prova em que eu fui desclassificada em 2001, quando ia no grupo da frente, na Taça da Europa, a atleta que ia mesmo à minha frente era russa. E então ela, em todos os postos de refrescamento, em que tínhamos esponjas e garrafas para nos refrescar, ela, desde o princípio da mesa até ao fim, tirava a sua esponja e com a mão deitava tudo abaixo. E nós eu fiz as minhas queixas, né? Barafestávamos e tudo. Então, mas isto aqui, não sei o quê. Mas como ela era russa, cuidado. Havia Por ali exemplo, estás a ver? Respect. Olha, Olha, qual é que foi a melhor piada que já ouviste sobre a tua modalidade?
Foi o Herman. O que é que o Herman disse? Foi o Herman nos Jogos de Atenas, como sempre, no rescaldo ou durante, há sempre. E sentido de humor é sempre bem-vindo, como é óbvio. Então, da minha modalidade, da minha disciplina, a piada foi que ele, no seu intro, já nem sei qual era o Herman Sieg, já não sei qual era o programa, em que ele disse exatamente isto. Estão a ver aqueles da marcha, hein? Parece que eles vão aflitinhos para ir fazer xixi, para ir à casa de banho. Herman José, Obrigada. exatamente. Olha, algum dia preparaste espaço em casa para uma medalha que nunca surgiu? Não preparei, mas na minha cabeça sim. Aquela de. Aí estava aí. Eu continuo a dizer que no meu currículo dá para ver os altos e baixos e quando estava lesionada e quando estava bem. Mas o quando estava bem, falta-me lá Falta ali. um resultado olímpico. Vai estar lá aquele espacinho sempre para Yeah. fazer. No treino, alguma vez fizeste mais do que na competição? Melhor tempo? Não. Minto. Se calhar, quando era miúda, sim. Mas depois, mais adiante, acabei por superar. Ok. Mas como sénior, ou seja, 20 km, 10 km, não. Não. Trocavas todas as tuas medalhas por uma medalha olímpica? É o que é, não é? Eu sou o que sou e estou hoje aqui à tua frente pelo que tenho. É óbvio que uma medalha olímpica faria toda a diferença, porque não só pela tudo o que está associado, não é? Eu não sei responder. É difícil. É porque às vezes as coisas que aparentemente são muito boas podem ter um karma negativo, não é? Claro que É sim. como a história de ser rica, e não gostavas de ser rica, é que não gostava. Mas eu vejo tanta gente rica que é infeliz, não é? Não isso- sabes porque não a tens, não é? Exatamente, e eu sou muito grata pelo que tenho. Claro, exatamente. Pronto. Ainda hoje és uma referência na marcha. Fala-se em marcha, fala-se em Susana Feitor. Tu vês isto com orgulho ou com pena por não terem surgido muitos mais nomes a seguir a ti com o mesmo impacto que tu tiveste? É assim, sinto com orgulho, é verdade, mas sinto-me muito mais satisfeita quando vejo jovens a iniciar a marcha, e se eu puder contribuir e ajudar, então ainda me sinto mais orgulhosa. Mas cada vez que eu olho para trás e penso nas raparigas que representaram a seleção nacional, ou porque eu ajudei de alguma forma a inspirar, ou porque tivesse, não sei, esse clique. Sim, sinto-me satisfeita, mas ao mesmo tempo sinto-me grata, porque é uma forma também de reconhecer o trabalho que não foi só meu. Como viste, as 5 pessoas Sim, claro. é São muitas, possível, não é? Sim. porque é muita gente a contribuir, e por isso eu digo que é orgulho, mas ao mesmo tempo eu não quero um dia ser velhota e pensar que não tive mais gente Seres o influenciada. único nome Claro. na história, não é? E nós temos ainda agora, O único, um este dos fim de únicos. semana, o João Vieira, mais uma vez, com 48 anos, vai fazer 49, a ser campeão nacional, mas não é campeão nacional com qualquer marca, ou seja, ainda tem um valor internacional valente. A Ana Cabecinha é o nome que nós conhecemos. A Inês Henriques fez 50 km e fez a história. Quer dizer, só para dizer aqui 3 nomes em 3 Claro que sim. disciplinas ou áreas da marcha completamente diferentes. Portanto, é assim, não é que eu tenha sido a causa disso tudo, porque antes de mim era o Zé Urbano, era o José Pinto. Portanto, Então não é haver muitos mais ainda. é isso para mesmo. Para surgir. A ideia é que a Sim, Susana claro. Feitor seja uma entre muitas, porque isso é que tem piada. Olha, como é que é o momento pós-carreira? Ali aquela primeira semaninha em que arrumámos as Essa primeira botinhas. semaninha é muito fixe. Porra, não tenho que me levantar muito cedo para ir treinar, até posso ir treinar no final do dia se me apetecer. Naquela fase inicial, digamos, até aqueles, É bom, sabe bem, a primeira semana pós aqueles fim. meses, sim, até são considerados como férias e refresca a coisa. O problema vem a seguir. Porque mesmo que tenhamos objetivos definidos e tenhamos uma vida ocupada, não acredito que nenhum colega meu não tenha sentido alguma nostalgia, porque a nossa identidade está ali. São muitos anos, principalmente aqueles atletas que estão muitos anos no ativo.
e que têm quase um foco em exclusivo com a atividade desportiva. Também por isso é que eu me associei a estas atividades de contribuir para a transição de carreira e acabei por ser formadora do Comitê Olímpico Internacional, nesta ideia de contribuir e de dar, eu ia dizer dar de volta, não é bem dar de volta, mas é uma forma de contribuir também por aquilo que eu recebi como atleta, porque é muito difícil. E muita gente fala hoje de estado de saúde mental, e eu creio que grande parte dos problemas que nós vemos nos atletas a longo prazo, depois de terminarem a carreira, tem a ver com essa falta de preparação para aquilo que vai acontecer. Porque vai mesmo acontecer. Os atletas têm duas certezas. É que um dia vamos todos morrer. Isto até parece um podcast, vamos todos morrer. Mas um dia vamos deixar de ser atletas no ativo. Portanto, mesmo que continuemos ligados ao desporto, Claro, treinadores, gestores, o que for, é uma identidade que fica afastada e, portanto, é necessário preparar essa transição. Tu preparaste a tua? Eu, Ou alguém te ajudou a preparares a tua? em vários momentos, eu pensei na minha, ou seja, preparei, planeei, mas fui mudando, e é natural. Sim, isso E é natural. Fui mudando e ajustando os meus objetivos. De tal modo que eu cheguei à altura, e o facto de ter esta personalidade que me adapte facilmente às circunstâncias fez com que eu sentisse dificuldade em escolher uma área só. Ok. Porque eu não me quero desligar do treino, não me quero desligar do terreno, o cheiro do tartan faz-me falta, o ir ao ginásio faz-me falta, o estar na floresta a correr faz-me falta. Mas depois também quero contribuir para o próprio sistema e para os atletas, e para que tenham melhores medidas de apoio e para que tenham possibilidades que eu não tive. E portanto... É um pós-carreira ligado à modalidade que é sempre simpático, Claro. que é sempre agradável. Mas eu Claro quando que sim. vou àquela circunstância, quando era pequenina, e seja, o que é que eu quero ser quando for grande, eu lembro-me de querer estar ligada à medicina e estar... Naquela altura, a medicina desportiva não existia, claro que sim. ou existia no nicho. Se calhar, se fosse hoje, eu não teria perdido essa ideia, não sei se teria vontade para estudar Sim, tanto. são os caminhos que a vida faz, não é? Mas é um Portanto, natural. Agora, aquela ideia de que os atletas têm que pensar num plano B assim que encaram a carreira desportiva de um modo mais sério, é real, e é a mensagem que eu quero sempre deixar. Seja para que atleta for. Sim. Estamos na RDP África, ok, então falo para os nossos colegas da lusofonia que nos vão ouvir e estão a estudar. Terminem o vosso curso, façam o vosso percurso, mas querem ser atletas, pois que sejam, e empenhem a vossa energia nisso. Mas não se esqueçam, um dia vão deixar de ser. E, portanto, preparem essa fase, porque vai ser necessário, a seguir à atividade física ou ao alto rendimento, são muitos anos ativos até atingirmos a idade da reforma. E alguns atingem a idade da reforma e continuam a trabalhar. Portanto, é necessário pensar nisso. Olha, antes, estamos quase a chegar ao fim, mas falta-nos uma rubrica de gostos pessoais que chama Minuto de Compensação. Minuto de compensação. Ok, vamos lá. Portanto, é para escolha direta. Eu dou-te duas opções e tu escolhes. Pista coberta ou ar livre? Ar livre. Eu saía sempre da pista coberta com dores nas costas e nos posteriores. Era um... Pronto. Ai, Está escolhido? era porreiro, mas ar livre. Prova de manhã ou à tarde? Tanto faz... No final do dia a prova, sim. Ok. Distâncias curtas ou longas? Distâncias curtas, mas, Ok. depois cresci a gostar mais das longas. Estás a ver? Opa, nós mudamos, Claro é que assim, sim. faz parte. Treinar ou competir? Competir. Eu era uma louca Sempre. da competição. Qual é que era a pior coisa que te podiam dizer num treino? Não és capaz. Qual é que foi o maior elogio que te fizeram como atleta? Ajudaste-me a chegar ao fim. Tinhas algum objeto imprescindível nas provas? Então não, o meu boné. O boné clássico, não é? Olha, Susana, aqui antes de nos despedirmos, sentes que nos teus tempos de atleta do mais alto nível, quando estás ali no máximo dos teus máximos, faltou algum reconhecimento ou era o que era e o contexto também não dava para mais? Em algumas fases, sim. Porque sempre achei que nós na marcha
um quarto lugar na marcha não era igual a um quarto lugar em nenhuma das outras disciplinas. Eventualmente, nos lançamentos ou nas provas combinadas. Eram as 3 disciplinas do atletismo, ainda hoje, que são assim menos consideradas em relação, por exemplo, à corrida. Quer dizer, alguém que seja quarto nos 1500 ou quarto nos 800 ou nos saltos. E aí eu sempre achei que o reconhecimento, mesmo interno, a nível de dirigentes na federação ou nos clubes, a marcha merecia mais. E eu acabei por ter alguma sorte, porque lá está, como fui fora da caixa muito cedo e era uma surpresa e as pessoas tinham curiosidade, eu própria tinha curiosidade, bolas, achei que tive algum pontinho de sorte nesse aspecto. Mas convenhamos, ao longo da minha carreira, as medalhas não me posso queixar, porque medalhas são medalhas e é aquilo que toda a gente procura, não é? Agora, os demais lugares, os demais resultados, sim, é verdade. Em comparação com os meus colegas, achei que às vezes era assim, pronto, acho que deveriam reconhecer um bocadinho mais. O que é que ficou por fazer? Ficou por fazer mais trabalho de prevenção de lesões. Mas também era as circunstâncias, era o que nós conhecíamos e depois a partir dessa altura... Se tivesse o conhecimento terias feito. Ora claro, bem, sim, e as cicatrizes depois à frente já condicionavam muito. Como é que gostarias de ser lembrada? Gostaria de ser lembrada como a Susana, que contribuiu para que mais gente praticasse atividade física e tivesse um hábito de vida mais saudável, porque foi uma grande atleta e esse foi o seu legado. Estás a ver assim um bocadinho? Susana, muito obrigado por ter estado connosco. Foi Dia de Jogo com Susana Feitor, uma das grandes referências da marcha portuguesa e do desporto nacional. Pode ver e rever esta entrevista em RTP Play. Fique bem, fique com a RTP África. Dia de Jogo.